Sejam bem-vindos a mais um Rolê de Ciência. Esse aqui é o podcast onde a gente vai falar de tudo da vida científica, além dos artigos. E pra quem acha que cientista só fica em laboratório o tempo todo, só trabalha lá na bancada pipetando o dia inteiro, não é bem assim não. E os convidados que eu trouxe aqui hoje, eles são cientistas que fazem ciência de campo. Eles trabalham com conservação ambiental e aí hoje eles vão falar um pouquinho de como que é o dia a dia deles, como é que foi a jornada deles, e eles também vão falar como é que eles estão fazendo para ajudar a construção de uma trilha de longo curso de 480 quilômetros, bem aqui no meio do Cerrado brasileiro. Estamos aqui com Samuel Schweider, que é biólogo e hoje é mestrando em Geociências pela UNB, e a Joana Sanches, que é professora na UFG e ela é geóloga também. Meninas, sejam bem-vindos ao Rolê de Ciência. Obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada. Obrigado. Gente, eu chamei vocês aqui porque vocês são pesquisadores, cientistas em conservação ambiental e vocês trabalham em campo, e isso é totalmente diferente da minha realidade, porque eu sou da área de biotecnologia, então minha vida toda eu sempre fiquei na bancada, pipetando, entendeu? Nunca nem pisei fora do laboratório, só pisava mesmo para ir comer e ir embora. E aí eu queria saber um pouquinho como é a jornada de vocês. Vocês poderiam falar um pouquinho de como foi a carreira de vocês, a vida acadêmica, até vocês chegarem até aqui? Você pode começar pra gente, Samuel? Posso. Bom, então, eu sou biólogo de formação, né? Biologia, ela tem várias frentes, né, de atuação, e uma delas é a parte de conservação, né? A biologia da conservação, a ecologia, né, que ela pode ser trabalhada bastante em campo, mas ela também pode ser trabalhada no laboratório, né? Mas eu na faculdade eu optei mais pela parte de campo, então eu fiz alguns estágios, principalmente com o pessoal da zoologia, acompanhei saídas de campo para monitoramento de primatas, e eu trabalhei também em laboratório na parte de fitologia, né, de fisiologia vegetal, mas aí eu acabei também pegando um estágio na parte de educação ambiental e fazendo meu TCC com ecologia e com biologia de corujas, né? E aí, né, ia bastante para campo, fazer coleta, né? O bom é que eu trabalhava na praia, né? Então minha área de estudo era no litoral catarinense. Vida boa! Né? Então, final de semana eu ia para campo, né? Ia para praia, né? Uma praia que minha família sempre foi, desde que eu era pequeno, a gente sempre foi para lá, né? E aí, até o tema do projeto de pesquisa surgiu de uma curiosidade, né? Meu pai me fez uma pergunta: essas luzes aí atrapalham a vida das corujas? Eu falei, não sei, mas acho que dá um bom trabalho de conclusão de curso, né? E aí eu acabei apresentando a ideia pro meu orientador, né? E aí surgiu um tema de pesquisa, né? Numa área de estudo que eu tinha familiaridade, que eu conhecia bem, né? E aí comecei a fazer o meu campo lá, né? Indo nos ninhos, coletando o que a gente chama de egagrópilas, né? Que é basicamente o regurgito, né? Uma pelotinha que as corujas regurgitam. E aí lá você tem todos os restos, vários restos do que ela se alimenta, né? Porque ela não consegue digerir todo aquele material, né? Então elas regurgitam, e aí você, com base nisso, você consegue determinar o que elas estão se alimentando, né? E fazer depois várias análises, né? Quantificar o quanto das coisas que elas comem, né? E aí, paralelamente, eu trabalhava com a parte de educação ambiental também, no projeto da engenharia florestal. E aí me formei, né? Sou formado, e agora? O que eu faço, né? Procurando emprego e tal. Dava aulas particulares, acabei passando num processo seletivo para trabalhar numa vaga de educador ambiental no Centro Volvo Ambiental, lá em Curitiba, né? Fiquei lá 2 anos e meio, aí com essa parte em campo, mas mais voltada para a educação, né? Então, atendendo principalmente escolas, mas atendia públicos das mais diversas idades, né? Desde 5 anos até 80 anos, a gente trabalhava atividade de educação ambiental. Aí, em 2014, eu fui convocado para um concurso aqui em Brasília, né? Me mudei para cá, e nisso abriu portas de trabalhar, de estudar, né? Com a parte de geoprocessamento, né? Que é a parte que você aí utiliza mapas, imagens de satélite, vários softwares, né? Faz infinitas análises para entender, né? A Terra, as dinâmicas que acontecem, né, tanto de
mudança na paisagem, mas você pode aplicar em diversas outras áreas, né? E aí eu fiz a especialização pela UNB, né, em geoprocessamento ambiental, e acabou abrindo a porta para o mestrado, né? E aí hoje eu estou também, então, no meio do mestrado, trabalhando também com geoprocessamento, mas o meu trabalho, ele é um pouco mais de laboratório, né? Basicamente, eu trabalho com dados prontos e processo esses dados para entender aí a mudança da paisagem, né? Mas é importante você ter o conhecimento de campo também, né? Depois que eu vim para cá, acabei conhecendo o Cerrado, não conhecia o Cerrado, né? O meu bioma de origem é a Mata Atlântica, mais especificamente a Floresta Araucária. E aí eu vim para cá, conheci o Cerrado, né? Me apaixonei pelo Cerrado e acabou que o Cerrado se tornou objeto de pesquisa, tanto na especialização quanto agora também no mestrado, né? Eu estou trabalhando com análises principalmente de mudança, né? Do uso e cobertura do solo, né? Desmatamento, voltado mais para a conservação de espécies. Então eu tento aliar a questão da mudança da paisagem com a conservação de espécies. Na especialização eu trabalhei com foco em médios e grandes mamíferos, né? Então onças, antas, capivaras, veados, porcos do mato. E no mestrado eu estou trabalhando com mudança de paisagem, mas mais voltado agora para espécies de menor porte, espécies que estão criticamente ameaçadas, né? Então são aquelas espécies que estão mais próximas da extinção do que quaisquer outras, né? E aí, assim, o mestrado eu não estou indo tanto para campo, mas como eu gosto muito de fazer trilha e de escalar, eu acabo visitando muitos lugares aí aqui no Cerrado e acabo entendendo um pouco como é que é o bioma, as fitofisionomias, né? Isso ajuda também às vezes no trabalho assim de interpretação de imagem de satélite, a localizar às vezes alguns pontos no mapa, porque às vezes você tem o conhecimento de campo, né? Mesmo que não seja, nesse caso não é tão devido ao meu projeto de pesquisa, mas acaba contribuindo bastante também com a pesquisa, e esses conhecimentos que eu adquiro na pesquisa também colaboram com o meu hobby, né, que é o montanhismo, né? Então, muitas habilidades e conhecimentos que eu aprendi na especialização eu consigo aplicar hoje no meu hobby. Às vezes até aplico mais do que no meu trabalho. Não, Samuel, é muito interessante o que você falou. Eu nem sabia que tinha coruja na praia, para te falar a verdade. Tem sim. Pois é, mas é muito interessante e cada vez eu me impressiono mais como é que difere as áreas da ciência. É muito interessante. Ô, Joane, conta um pouquinho pra você, que você é geóloga, né? Sim, vou contar um pouquinho da minha história, então. Eu entrei na geologia, eu tinha 19 anos e fui descobrir que eu gostava mesmo de campo e de geologia, eu já estava com uns 21 mais ou menos, porque o começo do curso é muita física, matemática e química, né? Então, apesar de eu ter facilidade nas áreas, era algo que era muito, muito duro para a gente, né? E foi quando um professor meu, que foi meu orientador há 11 anos, me levou para o campo e foi onde eu me apaixonei. Eu estava falando para o Samuel agora que o montanhismo faz parte da minha vida desde que eu me entendo dentro da geologia. Não era um hobby, assim, era uma necessidade. Então, o geólogo ele tem um pré-campo, né, que a gente prepara os mapas, tudo, para ir no lugar. Normalmente vai com mapa, bússola e GPS, né? Antigamente não existiam essas novas tecnologias. Hoje a gente já consegue associar uma coisa a outra. E passávamos dias, então, em campo, de 5 a 20 dias em campo. E é um montanhismo nato, assim, né? Só que a gente fica observando pedra. A gente olha uma pedra, para lá, mede com a bússola, tira um pedacinho, quebra com o martelo, tira um pedacinho, olha na lupa, descreve na caderneta o que é, onde está, do que ela é feita, quantos anos ela tem, de onde ela veio, o nome dela, do que ela é formada. E assim passam os dias, às vezes, 10, 11 pontos apenas da gente descrevendo tudo, a depender da dificuldade da área. Então, continuei na geologia, no finalzinho do curso, fui fazer estágio numa mina subterrânea no Pará e voltei de lá falando que eu queria ser professora, porque daquele jeito eu não queria que ninguém fizesse. Então, aí segui na carreira acadêmica, né? Fiz o doutorado, me especializei em estrutura de impacto por meteorito, em mapeamento geológico estrutural, chama, uma área super específica. E daí, no final do doutorado, também pensei assim, poxa, é tão específico, o que eu vou fazer com isso?
E aí o meu doutorado no fim ficou guardado na gaveta, né? Porque quem leu mesmo devem ter sido umas 10, 15 pessoas. E aí eu parti para a educação. Desde o meu trabalho de formatura eu já dava aulas para onde a gente fazia mapeamento. A gente sempre tentava dar aula nas escolas dizendo o que era geologia, o que a gente fazia. Todo mundo é curioso de ver a gente andando no mato com um martelo na mão, né? Todo mundo fica, até hoje, fica meio assustado, né? O que essa menina tá andando no mato aí com esse martelo na mão? E a gente sempre fazia essa parte de, poxa, então vamos explicar o que a gente faz para a galera ter um pouco mais de carinho, né, pela área. E comecei a trabalhar com educação, fui trabalhar em Portugal, fazer o pós-doutorado com patrimônio geológico. Então, retornei, quando passei na UFG em 2016, mudei para Goiânia, eu sou de Campinas, São Paulo, né? Eu já voltei com os projetos de extensão direto, né? Então, dentro da Chapada, a gente tem um projeto de transformar Chapada dos Veadeiros no Geoparque Unesco, e dentro desse Geoparque Unesco estão inseridas as trilhas de longo curso. Então, o Samuel me chamou alguns anos atrás, né? Nem lembro quando foi, Samuel. 2 anos, foi quando a gente começou, né? 2018. Para participar, então, do mapeamento. Aí eu entro com a área técnica, né? Via universidade. Por onde podemos passar, por onde é melhor passar, por onde é melhor não passar. E aí a gente constrói esse trabalho juntos. Mas o trabalho do geólogo também tem uma parte muito grande de laboratório. É que a minha área é de campo, né? Não são todos que trabalham com campo, igual eu, mas eu trabalho com mapeamento. Muito interessante. Quando fala geologia, a primeira coisa que vem na minha cabeça, vocês assistiram aquele filme, acho que era da Disney, que chamava Atlantis? Que era que eles vão atrás da Atlantis, é tipo uma animação. E aí tinha um geólogo lá, que era muito engraçado. Mas é muito interessante ver vocês falando, porque, tipo assim, a gente vê que, tipo, o trabalho de vocês vai até além do conhecimento científico. Você tem que saber fazer trilha, né? Tem que fazer escalada. Como é que é essas outras habilidades, assim, que você não teria no currículo, assim, mas que você precisa para fazer o trabalho de vocês? Meu pai é professor da Unicamp, né? E na Unicamp tinha uma parede de escalada, eu passava as tardes lá, e aí eu comecei a escalar quando era pequena, né? Quando eu era criança, adolescente. Então, quando eu entrei na geologia, foi fácil essa transição, assim, mas aí hoje em dia, indo para Chapada, eu aprendi também a descer os cânions aí, que tem um colega nosso que me leva a descer os lugares, de dizer assim, que faz toda a diferença você estar colado na rocha, de verdade. Uhum. Tem que ter um físico, né? Um físico bom. É um risco, né? Na verdade, a gente está sobre um risco, né? Tem que ter muita consciência, né, Samuel? Eu, assim, nos meus trabalhos, tinha um mestrando lá, e eu estava ajudando ele nas coletas. Ele estava trabalhando com o João de Barro, ia para lá para cá com uma bicicleta, 2 escadas, né? E às vezes tinha que jogar uma corda, né, pelo galho ali para poder subir, alguma coisa assim, né? Mas acompanhei também, eu tinha uma colega minha lá da faculdade que ela trabalhou depois com pequenos mamíferos, né? E ela teve que aprender também técnica vertical para fazer ascensão, né, nas árvores e tal. Acompanhei pelo meu trabalho também o pessoal que está trabalhando com a reintrodução da ararinha azul, né? Então, para fazer o monitoramento dos ninhos, eles têm que escalar as árvores, né? Descer as árvores. Conheci um outro maluco que estava fazendo levantamento de aves nas montanhas lá do Paraná, né? Daí ele passava uma semana acampado lá nas montanhas, né? E ficava subindo, descendo as trilhas, né? Então depende muito da área que você vai optar, né, e também do teu objeto de estudo, né, mas é legal também você caçar outras experiências, né, o estágio é esse momento que você tem, assim, para conhecer as áreas que tem, né, e identificar aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta também, né, você conseguir identificar o que você não gosta já é bom também, porque você consegue, isso te ajuda a eliminar, né, aquela área que você fala, cara, eu tentei, mas não é para mim, por exemplo. Eu fui para a parte de fisiologia vegetal, achei legal na disciplina, quando eu comecei a trabalhar, não deu, eu precisava de campo mesmo, assim, e aí acabei indo, né, educação ambiental, depois fui trabalhar lá com as corujas e tal, e hoje hoje eu estou mais no laboratório, né, tipo, atrás do computador processando, né, mas, não sei, às vezes, dependendo do doutorado, eu vou querer voltar mais para o campo, e aí vou botar em prática aquilo que eu uso como hobby, né, posso aplicar para a pesquisa, para o trabalho, né.
Mas é legal a gente ter esse leque de conhecimentos, assim, que é um privilégio aprender, porque isso te abre muitas portas, né? Tanto profissionalmente quanto também em termos de recreação. E eu acho muito legal também que vocês viajam muito, né? Ou eu tô enganado para trabalhar. E aí eu queria saber, assim, qual é os lugares, assim, que vocês já foram, o lugar mais bonito que vocês já foram, por causa de uma pesquisa. Difícil essa, hein? Quer começar, Samuel? Poxa. Assim, a trabalho mesmo, acho que eu não viajei tanto a trabalho. Assim, na faculdade, sim, teve algumas saídas de campo, assim, que foram bem legais. A principal delas foi quando a gente teve a disciplina de inventariamento de fauna, que foi numa estação ecológica. Então, assim, tipo, lugar super preservado, assim, foi bem bacana. A gente fez todo o trabalho de armadilhamento e tal, coletar os bichos, né? Então foi bem bacana. Mas, assim, a trabalho, eu acho que uma das experiências mais legais que eu tive foi de ir para Curaçá, na Bahia, que é a terra onde originalmente tinha a ararinha azul, né? Que é uma espécie de arara que desapareceu da natureza, hoje ela só tem em cativeiro, e agora tá rolando um trabalho para reintrodução dela lá na região, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal conhecer um outro bioma que eu não conhecia, que era a caatinga, né? A gente só ouvia falar, e aí eu tive a oportunidade em dois momentos, um na chuva e um na seca, né? Então foi muito bacana, assim, ver esse contraste, ver a beleza do local, né? O calor, assim, do povo, que é muito receptivo, né? Isso foi uma experiência bem legal, assim, a trabalho que eu tive. Eu acho que talvez nos últimos anos, eu acho que foi uma das mais legais que eu tive. Ah, legal. E você, Joana, você já descobriu alguma caverna cheia de Já. diamantes? Não, sem diamantes. Cara, a gente viaja muito mesmo, desde a graduação muito, então no Brasil inteiro a gente viajou a trabalho da graduação, então fomos a Serra da Canastra. Essa experiência que eu tive na Amazônia, conhecer a Floresta Amazônica, foi muito interessante. Aqui conheci o Domo de Caldas ainda na época da graduação, antes de morar aqui. Depois tive a oportunidade, então, de fazer meu doutorado no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, que é uma cratera de impacto, então o local é lindo. Que legal. Fica no meio do pampa, uma única serra erguida, assim, ó, é um impacto de meteorito. Chama Cerro do Jarão. E depois, no pós-doutorado, eu pude ir morar em Portugal, né? Então, a trabalho lá em Portugal, conheci Zumaia, que é um geoparque no norte da Costa Vasca, que é um dos lugares excepcionais no mundo, foi gravado Game of Thrones lá. E agora a gente tem um convênio com os Pirineus na Espanha, então um dos trabalhos é ir visitar as trilhas desse geoparque nos Pirineus na Espanha. Então, o convênio é com o geoparque para a gente implementar os mesmos tipos de trilhas que tem lá na Chapada dos Veadeiros. Então, já fomos lá é realmente excepcional. Foi onde eu aprendi a escutar a terra falar. Meu colega que é geólogo, a gente subiu uma montanha lá, uns 20 quilômetros de trilha, assim, morro acima. Chega lá em cima, tinha um Ibon, né, que é um lago de alta montanha que estava descongelando, e ele não me falou, ele ainda falou assim, eu não sabia se ele ia estar congelado ou não, porque eu queria que você tivesse a surpresa do descongelamento. E é impressionante como a terra fala. Ele fala assim, agora escuta a terra falar. Você escutava o gelo de gelar, assim, tá! E eu falava assim, nossa, ele só escuta. Aí eu falei, essa foi uma das maiores experiências. E com as crianças, também no pós-doutorado, a gente pôde visitar os Açores, que é outro geoparque. E aí eu acho que para minha filha mais velha também foi um impacto grande, porque ela viu um vulcão pela primeira vez, né? E o vulcão era ativo, né? Saía enxofre, e ela ficou lá toda impressionada, assim, nossa, que cheiro horrível, mãe. Eu falei, isso aí mesmo. Eu agradeço muito essa profissão de poder ter me levado a lugares tão excepcionais. Ai, gente, que legal. É muito legal. Porque a gente que é do laboratório, a gente não sai, gente. A gente sai assim uma vez ao ano, quando é pra ir no congresso, entendeu? Um negócio. E aí, tipo, vendo vocês assim, eu fico tipo, ai meu Deus, a vida deles é tão Globo Repórter, sabe? É tão legal. Mas assim, pra fazer esses trabalhos de campo, você tem que ser bem aventureiro, mas eu tenho certeza que vocês passam por vários perrengues, né? Você já fugiu de onça, correr de cobra? Tem alguma história assim engraçada que vem na cabeça de vocês? Engraçada, teve uma vez que eu levei uma turma de alunos
para fazer um mapeamento na Chapada dos Veadeiros, dezembro de 2017, logo depois do fogo. Foi uma das maiores trombas d'água que tiveram, e a gente estava dentro do parque, 15 alunos meus dentro do parque, com aquela tromba d'água, e eu com o coração na boca, assim, ó. Meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? Foi engraçado porque a gente passou um lugar que na ida estava tudo bem, subimos, eu estava com 3 alunos. Na volta, não dava mais para passar onde a gente tinha passado, de tanta água que tinha. E aí um menino virou para mim e falou assim, ai, professora, como é que a gente vai embora? E eu ri dele, falei assim, a gente vai ter que dormir aqui. E ele encheu o olhinho de lágrimas, assim, falou assim, ai, meu Deus! E aí eu falei, não, eu tô brincando, é que eu também me liguei que eu não posso brincar assim com todo mundo, né? Eu falei, não, a gente tem uma trilha pelo outro lado ali, eu nem sabia se tinha, mas a gente conseguiu sair. Então, vamos subir pelo outro lado, que lá em cima a gente atravessa. Eu acho que essa foi a mais tensa, assim. E você, Samuel, tem alguma história que vem na cabeça? Assim, tensa desse nível não, assim, só uma vez que eu tava coletando lá na praia, lá, coletando o material das corujas lá, eu atolei, tipo, é areião, né? Eu estacionei o carro, falei, tá de boa, né? Aí no fim, quando eu precisava sair e voltar, já tava começando a ficar tarde, e o carro atolado, né? E aí, tipo, um lugar lá que quase não passa ninguém. É na beira de um parque estadual que tá em implementação lá. E aí, tipo, é um estradão, assim, muito raramente passa alguém, assim. Aí, sorte que aquele dia passou, e aí o cara tinha até pá no carro e tal. Eu fui totalmente despreparado, porque como é perto da cidade, eu falei, tá tranquilo, tá aqui do lado, não precisa levar nada, né? Não precisa de 4x4 e tal. Eu fui lá com o carro do meu pai mesmo e tal, e atolou, né? Eu tava sozinho lá, né? O que eu faço agora, né? Tentando cavar com a mão e nada, daí passou essa pessoa lá, daí tinha as pás no carro, a gente conseguiu cacar lá. Aí nisso passou, acho que chegou, até onde eu lembro, chegou outra pessoa lá, daí a gente empurrou e conseguiu tirar o carro lá, deu tudo certo, voltei pra casa, segurança. O bom é que se precisasse dormir lá, tinha o carro pelo menos, né? Tá bom. Só não tinha comida, mas... Ia pescar, uai, você tava na beira da praia. Pescar com a mão, né? Pescar com a mão. Tentar fazer um cercadinho lá. Bem aquele filme do Tom Hanks, como é que é o nome dele? O Náufrago. O Náufrago, isso. Mas sabe, Felipe, tem uma coisa engraçada comigo, assim, eu sou muito pequena, o Samuel não conhece pessoalmente, né? Eu sou baixinha, tenho 1,60 m, assim, e todo mundo, sempre que me vê em campo, ou que me vê andando com os carros, ou com as motos e tal, tira sarro, sabe? Sempre. Mas essa menininha, essa baixinha aí que vai andar tudo isso, você dá conta? Sempre foi isso, desde a graduação. Aí hoje eu já tô risada. Mas essa é a parte bem engraçada. Acha também. Acho. E, gente, essa história que vocês estão contando são muito boas e tal, mas eu queria saber como que é trabalhar com preservação ambiental, nessas áreas de preservação ambiental hoje no Brasil. Como é que é a realidade de trabalhar com isso no Brasil? Trabalhar com conservação, acho que sempre foi uma coisa que mistura um pouco de paixão com teimosia e utopia, né? E uma visão mais pessimista é meio que conter danos, né? Porque a gente trabalha assim, tentando salvar, né, o que resta da natureza, né? O ser humano é uma espécie extremamente predatória, comportamento quase parasita, né? A gente extrai, destrói, e aí vai para outro lugar e faz a mesma coisa, né? E ou não aprende ou não quer aprender, né? Com os erros do passado para tentar mudar o rumo do futuro, né? Mas eu acho que 2 características que a gente que tem que ter para trabalhar em conservação é ser teimoso e ser sonhador, né? Sonhador para realmente acreditar que dá para fazer diferente, e ser teimoso de tentar, né? Tentar ir na contramão, né? Do padrão, às vezes do poder, né? Que domina e que dita muitas vezes o funcionamento do sistema e os rumos, né? Do país ou do próprio mundo, né? Você pode, se você ficar mais na área acadêmica, né, cara, você acaba fazendo mais pesquisa, mas quando você trabalha mais na ponta, né, às vezes num órgão ou numa ONG, né,
você acaba tendo que dialogar mais, você tem que desenvolver habilidades de negociação também, muita paciência, aprender a escutar também, às vezes aprender a falar também, porque você não pode simplesmente dizer o que você pensa, né? Às vezes você tem que domar um pouco as palavras, apresentar com uma outra roupagem, e é uma outra habilidade que é importante, sim, principalmente para quem trabalha mais na ponta da conservação, assim, né? Assim, hoje trabalhando, né, com o Caminho dos Veadeiros, né, que é um trabalho que eu faço como voluntário, né? Não tem relação com o meu projeto de pesquisa, é algo totalmente voluntário, mas acabei no meio do caminho do meu mestrado aplicando algumas ferramentas, né, que eu estava testando para a minha área de estudo. Eu falei, vou aplicar aqui na área do Caminho dos Veadeiros. Cara, você acaba fazendo de tudo um pouco, né? Quando você está trabalhando assim como voluntário, às vezes, o Caminho dos Veadeiros não é uma ONG, mas é uma iniciativa da sociedade civil, né? E, cara, você aprende desde abrir trilha, sinalizar trilha, abrir picada, conversar com fazendeiro, escutar fazendeiro, conversar com representantes da comunidade local, escuta a galera reclamando porque está fazendo, não está fazendo do jeito que tinha que fazer aqui, não, mas calma aí, vamos conversar. Daí vem a Joaninha falar assim, não, vocês estão passando no campo úmido, não dá para passar no campo úmido. Campo úmido é a coisa que eu aprendi e fixei, não passa trilha no campo úmido. Né? Então, assim, cara, são vários atores diferentes, assim, cada um com uma expectativa, mas tá saindo, assim, a gente tá todo mundo aprendendo a fazer uma trilha de longo curso, que é uma coisa, assim, que você tem exemplos no mundo, mas, assim, na realidade brasileira são poucos os exemplos, e ninguém ensinou a gente a fazer uma trilha de longo curso, né? Que não é meramente uma rota para caminhar, mas é também para ser uma ferramenta de conservação e geração de emprego e renda. Então, assim, é uma iniciativa que engloba um monte de coisa e, apesar disso, da dificuldade, né, do tamanho do desafio, está saindo. Então, assim, acho que a gente está aprendendo, né, e está corrigindo os erros e aos pouquinhos vai saindo, né? Isso. Nós vamos voltar no assunto do Caminho dos Veadeiros, que é o próximo tópico. Mas, Joana, fala um pouquinho pra gente como é que é trabalhar com a sua área hoje no Brasil. Ainda mais você sendo professora universitária, eu acho que deve ter outras dificuldades, né, do que só alguém que, por exemplo, faria pesquisa. Você pode falar um pouquinho pra gente? Vamos começar pelo geólogo, né? Geólogo é conhecido como explorador, né? Então, há poucos anos que foi introduzida a conservação dentro das geociências no mundo inteiro, assim, começou na Austrália, a conservação, depois foi para a Inglaterra, até chegar aqui no Brasil já veio para lá de 2006, mais ou menos, 2005, 2006, que começou a se falar em geoturismo, conservação, patrimônio geológico, então é super recente. E para a gente transformar isso foi um custo, porque dentro da academia, eu escutei muito que isso não era ciência, tá? Então, quando eu terminei meu trabalho de formatura, que era um mapeamento estrutural, que é super geológico, assim, super específico na nossa área, eu queria já trabalhar com patrimônio geológico, ele falou assim, não, isso aí tem que ser um adendo, porque isso aí não vai ser respeitado. E aí eu briguei, fiz, no meu doutorado fiz de novo, também nem saiu na tese, foi um artigo separado, trabalhar com geoturismo, e aí no pós-doutorado eu falei, não, agora chega, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com conservação. E aí voltei para o Brasil, e ainda bem que essa área agora está em super ascensão, e a gente tem hoje reconhecimento do que é. Então, hoje é uma área de pesquisa, tá? Então, a conservação do patrimônio geológico hoje é uma área de pesquisa dentro das geociências, e muito bem vista agora no Brasil. Só que é a dificuldade, não abre edital para a gente, porque como é uma área nova, quando abre edital para educação, não é educação em geociências. Quando abre edital para pesquisa, é pesquisa em geologia, e patrimônio geológico ainda não está dentro das áreas de pesquisa. Então a gente fica meio a ver navios aí, trabalha como voluntário, como o Samuel falou. Trabalho com muito gosto como voluntário, na verdade, eu não me arrependo, não. Eu acho que esse projeto GeoPark tem muito para acrescentar, para trabalhar com conservação e principalmente com conscientização das pessoas que a biodiversidade está em cima da geodiversidade, né? Se não existisse as rochas, não tinha as plantas em cima, né? Elas que dão suporte à vida. Então, quando a gente conseguir inserir na sociedade que a geologia realmente é a base para onde a gente está vivendo, que faz parte do nosso dia a dia, não é uma mineração distante, eu acho que aí vale a pena.
Os cursos que a gente tem dado na Chapada de Extensão de Patrimônio Geológico de Educação e Geociências, né? A gente dá aula para os guias e condutores, são 2 cursos, um de Geologia e outro de Geologia e Condução e Normas Técnicas junto com o Ion Davi. São 2 cursos separados, mas que no fim são ambos para a gente gerar conservação e conhecimento. O retorno que a gente tem tido tem sido muito legal, cara, dos guias e da população local, assim, deles entenderem onde eles estão vivendo. A ideia é essa, assim. Para conservar, você tem que saber onde você está, o que é, qual a importância que tem. A partir do momento que você sabe para que aquilo serve, você conserva, você toma aquilo como seu, né? Isso. E é legal que você está transmitindo conhecimento científico além da universidade, né? Porque uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu converso com os meus amigos cientistas, é que, tipo assim, o conhecimento científico ainda está muito centrado ali, sabe? Dentro do laboratório, dentro da universidade. Quando é que o conhecimento científico vai mesmo, assim, chegar na população, entendeu? E esse trabalho aí que você fez é muito interessante. E eu queria falar um pouquinho agora do Caminho dos Veadeiros. O Samuel já falou um pouco, e é uma iniciativa muito legal, que eu também sou voluntário. E Samuel, você podia explicar um pouquinho o que é o Caminho dos Veadeiros? Posso. E também já recomendo o pessoal assistir o documentário, né, que tá no YouTube, lá no canal do Caminho dos Veadeiros. Lá já tem um mini doc que o Felipe produziu aí, que conta um pouquinho também da história. Mas o Caminho dos Veadeiros, ele é uma proposta de trilha de longo curso que surgiu dentro da ideia da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, que é uma proposta que veio do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio, e posteriormente foi oficializado numa portaria do MMA com o Ministério do Turismo, né, que previa a criação de uma grande rede de trilhas, né, ligando as unidades de conservação do Brasil, previa 4 grandes trilhas nacionais, e dentre elas o Caminho dos Goiás, que é uma trilha que cortaria o estado de Goiás, saindo lá de Goiás Velho, né, até Cavalcante. E essa grande trilha nacional, Caminho dos Goiás, ela seria composta por trilhas regionais. E aí, em 2017, foi feita uma primeira oficina, que aí teve a participação da sociedade civil, gestores públicos, e dividiu essa trilha em setores, né? E aí, eu e mais algumas pessoas fizemos parte do grupo que trabalharia a ligação do Distrito Federal até São Jorge, né? E aí, era um grupo de WhatsApp, né, com umas 6, 7 pessoas, e aí começamos a conversar, pegar ideia, conhecemos o seu Geraldo, ele passou para nós um traçado que ele já tinha lá, basicamente a espinha dorsal do que é o Caminho dos Veadeiros hoje. E aí foi aparecendo mais gente, pessoal do parque, o Joaninha apareceu também, o professor André e tal, o pessoal da Goiás Turismo, e aí teve início, então, o que hoje é o Caminho dos Veadeiros, que é uma trilha que vai ligar Distrito Federal até Cavalcante, né, que vai ter, inicialmente, 3 grandes rotas, né, uma para trekking e 2 para cicloturismo, todas elas com mais de 400 quilômetros de extensão, passando por diversos atrativos, comunidades locais, comunidades rurais, né, para promover esse contato com a natureza, o conhecimento do ambiente que a gente tem aqui, conhecimento do cerrado, do patrimônio geológico também, né, e esse contato nessa troca cultural também, né, com o pessoal do interior, né, aquela comunidade rural, ter essa troca, experimentar esse outro ritmo de vida que é tão diferente da gente que mora aqui, né, na cidade grande e tal, nossa correria, nossos prazos e o tempo e o nosso consumo, e aí você vai para o interior lá, fica um dia acampado, parece que você está num outro universo, né, a vida anda mais devagar, as pessoas têm outras prioridades, né, aquele contato, aquele calor humano, né, então o Caminho dos Veadeiros é isso, é paisagem, é desafio, é esporte, e é também essa troca de experiências, né, esse calor humano também que o Goiás dá show aí, né, essa receptividade. E assim, é um movimento assim, que tem envolvimento do setor público, mas a maior parte das atividades vem sendo executadas por voluntários, então assim, a gente fala que o voluntariado é a grande força motriz do Caminho dos Veadeiros, né, cada um aí ajudando como pode, é gente que abre trilha, gente que sinaliza, gente que tira foto, gente que faz vídeo, gente que dá ideia, gente que ajuda a elaborar material,
gente que tá dando dinheiro para a gente comprar tinta, gente que dá um pernoite para a gente lá quando a gente vai para campo, né? Então é um mundo de gente que abraçou uma ideia comum, assim, e está fazendo acontecer, né? Tá ajudando a construir o que, na minha opinião, vai ser uma das trilhas mais bonitas do Brasil e, ouso dizer, do mundo. Ah, eu concordo, viu? Porque é lindo demais, viu? Eu fiz lá algumas imagens, algumas fotos numa parte só do trecho e foi assim, maravilhoso. Depois eu vou linkar aqui o vídeo que que eu fiz pro Caminho das Veadeiras, e ficou maravilhoso. E, gente, eu queria saber, assim, Joana, você pode começar a falar agora, quais são, assim, os conhecimentos técnicos, científicos que vocês estão aplicando para fazer essa uma trilha, porque eu já sei que campo úmido não pode passar, né? Pois é. Primeiro, parabéns pelo vídeo, viu? Ficou ótimo. Ah, obrigado. E a parte técnica é essa. Não, a gente trabalha de voluntário bem feliz, né, Samuel? Eu acho importante falar que a gente tem conversado muito nas reuniões do grupo principal aí, né, de gestores aí, como é que chama, né? De coordenação, sobre o respeito com a comunidade. Isso é legal falar, né? Então, tem locais que a gente tirou porque a pessoa não quer que passe, tem locais que a gente colocou, entendeu? Sempre primeiro falando com a comunidade, não abrindo sem conversar com as pessoas. A parte geológica, e aí a biológica fica para o André falar depois, assim, é que tem algumas feições que são muito sensíveis. Então, o campo úmido normalmente está em cima de metasiltitos, tá? E rochas que seguram um pouco mais a água, então eles têm, eu vou falar entre aspas, tá? Eles têm gramíneas de diferentes espécies e que são muito sensíveis. Então, quando você começa a passar por cima, você pode causar uma erosão muito grande em cima disso. Então, é melhor evitar. Uhum. A melhor coisa é não passar por cima, até porque se tem dentro dos campos úmidos, em alguns locais podem ter algumas nascentes, e às vezes a gente não enxerga essas nascentes, porque a água percola por baixo do solo, vai andando mais longe. Então, às vezes ali é a área de recarga e você não sabe que ela está sendo a área de recarga de um rio até maior. Então, é melhor evitar. No quartzito, que é uma rocha mais dura, é mais fácil de andar, porque aí você tem o cerrado, né? Mas que você consegue desviar. Você conseguindo desviar para o cerrado e andando no quartzito, você quase não gera erosão, porque a rocha é muito dura, quase não tem solo. Então, geologicamente, para as plantas é melhor passar em cima desse quartzito ao invés de ser no campo úmido. A principal entendi. É essa. Tem algumas coisas que a gente separou também, né, Samuel, de fugir das cabeceiras dos rios. Então, não passar a trilha nas cabeceiras, porque se começa uma erosão, você não segura mais. Tem acontecido várias aí na Chapada, né, por causa das plantações também. Oi, tem alguém aqui participando. E você, Samuel? Bom, assim, eu tentei aplicar um pouco dos meus conhecimentos, né, de biologia, de ecologia, de paisagem, quando a gente começou a desenhar o traçado, né? Então, assim, já se falava muito assim, a trilha ela tem que funcionar como conector de paisagem e tal. E a gente, assim, acabou não trabalhando muito detalhado essa questão, mas, assim, quando a gente desenhou o traçado, a gente foi meio no olho procurando onde é que estavam os grandes fragmentos, né, de vegetação nativa aqui na região, né? E foi tentando conciliar isso com a questão da beleza cênica também, né? Porque não adianta só eu ter uma trilha legal que passa um monte de paisagem, mas é só mato o tempo inteiro, que não tem um mirante, não tem uma cachoeira, não tem um paredão que me dá aquela sensação, caramba, como eu sou pequeno, né? Então a gente tentou, o desenho da trilha, ele procurou conciliar a beleza cênica, a conservação e a conexão da paisagem com a geração de emprego e renda, né? E você trabalhando com a parte de satélite, né, de imagens de satélite, facilita bastante, né? Sim, facilita, porque, né, eu abro lá o Google Earth, eu baixo uma imagem lá da NASA, eu consigo, né, fazer um desenho, assim, identificar onde é que estão essas manchas de vegetação, né, e facilita para você desenhar. Como você tem o conhecimento de geoprocessamento, isso ajudou muito, assim, a gente a desenhar a trilha e está ajudando muito a gerir a trilha e todo o planejamento, porque a gente tem esses dados espacializados, a gente tem né, os mapas em formato digital, que facilita a gente a fazer mapa físico, se precisar,
né? E também está aplicando um pouquinho de conhecimento de banco de dados também para já ir montando um banco de informações que vai ajudar no futuro a gente a gerir a trilha, né? E aí quando a gente foi desenhando a trilha, foi imaginando assim com a cabeça, vou pensar aqui como uma onça, né? Por onde que eu me deslocaria na paisagem, né? Então, com base no conhecimento da literatura e dos trabalhos que eu já tinha feito, e fui imaginando, né? Por onde uma onça gostaria de passar na paisagem, né? E aí a gente foi tentando misturar todas essas coisas, né? E saiu um traçado bem legal, assim, com bastante áreas preservadas, com lugares de bastante beleza cênica. E aí a gente está agora validando esse traçado utilizando uma modelagem computacional, né, de dispersão da fauna. E já posso adiantar que o Caminho dos Veadeiros ele vai sim ter um impacto positivo para a conexão da paisagem, né? Ele vai passar por áreas assim que são bem importantes no deslocamento da fauna, né, pela região aqui. Muito interessante. Isso foi uma das coisas assim que eu animei de participar desse projeto, porque vocês estão levando em conta não só a parte do ecoturismo, né, da pessoa ir lá fazer trilha, mas vocês estão levando em conta toda a parte de conservação, de análise do ambiente lá, e também a parte de preservação da cultura local, entendeu? De conversar com as pessoas e tentar integrar a população local nesse projeto para acabar todo mundo sair ganhando. Isso é muito interessante. Gente, e assim, para aquela pessoa que está começando agora, que está querendo ingressar nessa área de vocês, o que vocês falariam para elas, assim, daria de conselho? O que vocês achavam que era uma coisa e aí depois que vocês começaram a trabalhar, descobrir que não é nada daquilo? Você pode falar um pouquinho pra gente, Joana? A parte geológica, você precisa fazer um curso de geologia que são no mínimo 5 anos, né? E é um curso para quem é muito apaixonado. Ele não é um curso facinho, não, mas diria que mudou a vida de muita gente que eu conheço, inclusive a minha. É uma área acadêmica das ciências exatas, né? Então, tem química, matemática e física até quase o último nível, né? São 3 físicas, 2 cálculos, cálculo numérico, química 1, química experimental. Caramba. Depois a gente entra nas petrologias, e aí a gente começa a chamar geofísica, geoquímica, geocronologia, geoprocessamento, e aí entra nas áreas de geologia estrutural e física aplicada em cima da rocha. Não tem que gostar muito, mas é um jeito de você olhar o mundo de uma maneira diferente, saber desde onde a gente surgiu até onde a gente está pisando, como é que aquilo foi formado ali, né? Na Chapada eu acho o mais excepcional, já tive outras oportunidades, mas lá no Brasil é excepcional mesmo. Quem gosta de campo, de mato, de trabalhar, é uma área muito interessante. E aí, para o caminhante, eu acho que quer começar a caminhar, comece devagarinho, né, Samuel? Não vai sair fazendo 400 quilômetros, não, por favor. O Caminho Veadeiros tem vários trechos de um dia, né, 2 dias, então pode fazer devagarinho. Tem também o Caminho de Cora, em Goiás, né, que já está implementado também, vai ter uma ligação um dia, né, quem sabe. Sim, ai, que lindo. E você, Samuel? Já vou aproveitar o gancho e falar do caminhante primeiro, já que ela deixou a deixa. É isso, né? Quem quer caminhar, quem quer escalar, começa devagarinho, né? Não acha que, tipo, olha, ver um filme hoje, amanhã eu quero subir o Everest, né? Que é assim, como você respeita, né? Respeita os limites, se conheça, né? Eu acho que o montanhismo é um dos esportes que mais te desenvolve o autoconhecimento, né? Porque você vai sempre se conhecendo um pouco mais, testando os seus limites, né? E é um esporte que você desenvolve um respeito por si, mas também pela natureza, pela montanha, né? E você acaba entendendo que ela é quem manda. Então, eu acho que é um dos esportes que te ensina humildade, né? Porque a gente, ser humano moderno, né? A gente acha que a gente controla a natureza. Mas aí tá aí uma pandemia que um punhado de moléculas derrubou o mundo inteiro, né? E a montanha, ela te ensina isso, né? Quando você tá lá, às vezes vai virar o tempo, você não consegue progredir, cara. E você tem que respeitar, você pede a permissão, né, da montanha para subi-la, né?
Então é isso, começa devagarinho, vai fazer uma trilha de um dia aí, começa com 6 quilômetros, depois 8, 10, 12, depois já tenta uma trilha com pernoite, depois faz uma trilha com 2 pernoites, né? Procura se informar, né? Hoje tem aí, a internet está aí para você buscar informação de técnica, equipamento, né? Segue o Caminho dos Veadeiros no Instagram, a gente tem umas séries de postagem bem legais aí que a nossa equipe de comunicação está fazendo, né? Tivemos aí conduta consciente, primeiros socorros, daqui a pouco a gente vai fazer algumas dicas de trekking, né? Então, procura se informar, né? Tipo, dá para você fazer as atividades com segurança e com consciência, né? Tem que acabar com essa ideia de que esporte de aventura é coisa de louco, irresponsável, que pega as coisas e faz de qualquer jeito. Não, não é isso. Existe técnica, existe uma ética, né, dentro dos esportes de montanha. Então, procura conhecer essas coisas antes. E para quem quer, sei lá, ser biólogo de campo ou trabalhar aí com conservação de campo, né? Falar da biologia. Baixa as expectativas, que você também vai ter física, química, cálculo, estatística, e você vai precisar disso, né? Muita gente vai para a biologia achando que não quer fugir das exatas, mas aí, ó. Eu fui para biotecnologia falando assim, não quero fazer matemática, vou fazer biotech. Reprovei 2 vezes em cálculo 1. Aí, ó. Na época do terceirão, do ensino médio, eu queria fazer biotecnologia, né? Mas aí quando chegou na genética, eu falei, não, velho, eu vou para ecologia, vai ser mais legal. Eu cheguei lá cheio de estatística também, né? Então, assim, você vai ter essas disciplinas e elas são importantes, né? A estatística, ela é fundamental em qualquer área da ciência, né? Então, baixe as expectativas e faça estágio. Tenta diferentes áreas, procura disciplinas em outros cursos também, que eu acho que isso enriquece muito a sua formação. Eu fiz disciplina na engenharia florestal, na agronomia, para tentar expandir, porque a biologia ela acaba sendo muito acadêmica, né? Às vezes ela é muito voltada para uma pesquisa mais pura e tal, e algumas áreas acabam já sendo mais aplicadas, né? Mas muitas áreas ainda na biologia elas são mais bem acadêmicas mesmo, aquela ciência assim de tentar entender o fenômeno e tal, e não muito aplicado. Então, se você tem um perfil mais prático, às vezes mais de aplicar o conhecimento, tenta buscar umas matérias em outros cursos que aplicam a biologia, às vezes de uma forma mais econômica ou de gestão, né? E fazer estágio, né? Experimentar para descobrir o que você gosta e o que você não gosta, né? E é isso, e ter paciência, né? Ter paciência que as coisas vão acontecendo, não ter pressa, né? De achar que você já tem que entrar na faculdade com 17 anos e já saber o que você vai fazer pro resto da sua vida. Não, talvez você vai encontrar isso com 25, com 30 anos, às vezes com 40 anos, e tá tudo bem, cara, né? A gente vai aprendendo, vai entendendo, vai descobrindo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem afinidade, e muitas vezes a gente vai ter que fazer aquilo que dá para fazer no momento, né? Eu sempre brinco, existe o ideal e existe o possível, né? A gente caminha na direção do ideal, mas no momento, o que eu consigo fazer, o que eu tenho, o que o contexto está me permitindo é isso, e tá tudo bem, aproveita aquele momento para aprender, para extrair o melhor que você pode extrair daquele momento para utilizar depois, né? Gente, e assim, pra terminar, né, eu sempre gosto de deixar uma recomendaçãozinha pra quem tá escutando a gente sobre algum site, livro, filme, até perfil no Instagram e outras redes sociais, que tenham a ver com a ciência e que falem de ciência assim de uma forma legal, que dê um entretenimento assim, né? Eu vou começar já falando a minha. A minha é um perfil do Instagram que chama Universo Cientista. Eles são muito bons. Ela, na verdade, é moderada por uma menina. E ela posta, assim, vários memes que você se relaciona muito com a sua vida acadêmica, sabe? Da pós-graduação, de fazer TCC, o sofrimento. E ela faz piada da gente. É muito engraçado. Toda vez eu sempre compartilho os posts dela no meu stories. Chama Universo Cientista. Qual que é a sua recomendação, Joana? Tem um documentário que chama One Strange Rock, que é dublado pelo Will Smith, que é fantástico. Fala bem a história da vida
como a gente chegou até hoje. E temos um perfil no Instagram que chama Geoparque Chapada dos Veadeiros, que lá a gente tenta passar ao público de uma maneira bem simples o que é a geologia, como a Chapada foi formada, inclusive com recomendações de onde pode subir, onde não pode subir. Teve um último post aí que não pode subir na janela, lá está explicado por quê, mirante na janela, vamos ver se a galera respeita, para manter aquilo em pé por muitos anos ainda. E acho que é isso. Tem alguns geológicos, os geoparques geológicos, tentem seguir os geoparques, normalmente eles são de uma linguagem acessível. Tá? No Brasil a gente só tem mais um, que é o Geoparque Araripe, né? Que é oficial da Unesco, o nosso ainda é um projeto, ainda não é um geoparque. Mas eles são muito interessantes para quem gosta dessa área de rochas e fósseis. Ai, que legal. E esse documentário tem na Netflix? Onde que a gente encontra ele? Tinha. Eu não sei se ele ainda tá lá. Ele tinha, sim. Tá bom, então fica aí para você procurar. E você, Samuel? Eu sugiro os livros do Jared Diamond, que é um autor aí, o cara é biogeógrafo, e os trabalhos dele ele mistura com história, antropologia, economia, são livros assim bem densos, mas que tipo assim me ajudaram muito na minha formação e até para me direcionar mais para essa área de conservação e gestão pública, né? Então um que eu recomendo, até tô com ele aqui, é o Colapso, né? Ó, Jared Diamond, tá? E o outro é O Mundo Até Ontem. 2 livros. Samuel, assim... você tem tempo para ler? Jura para mim? Tenho. Inclusive, eu tô batendo a minha meta. Em 2012, quando eu comecei a trabalhar mesmo, e aí ficou mais escasso, eu fiz uma promessa que eu ia tentar ler um livro por mês, né? Até hoje eu não bati a meta. Minha média estava em 6 livros no ano. Aí hoje aí acho que a pandemia ajudou um pouco e já estou chegando nos 10. Vamos ver se eu consigo 12 livros. Mas esse aqui foi, acho que uns 1 mês, 2 meses lendo. Assim, são livros densos, né? Vocês podem ver. Mas são livros muito interessantes, mesmo sendo um conteúdo assim, ele é científico, mas ele é escrito numa linguagem mais acessível, né? Mas é que o conteúdo é muito bom, e a forma como o Jared Diamond escreve assim, é muito cativante, né? Então acho que são 2 livros assim, bem bons para entender assim, um pouco do mundo, como que a gente chegou até aqui e por que a conservação é tão importante, assim, né? E esse outro, o segundo livro, que é das sociedades tradicionais, ele aborda como as sociedades tradicionais lidam com alguns temas em comparação com a sociedade moderna, né? E aí ele não fica tipo comparando, um é melhor que o outro. Ele tenta mostrar, existem lado bom e lado ruim em ambas, né? O que a gente pode aprender com as sociedades tradicionais, o que a gente perdeu, né, das sociedades tradicionais, que pode ser resgatado, e o que aquilo que a gente desenvolveu como sociedade moderna poderia ser levado até, de repente, para algumas sociedades tradicionais, né? Então, ele é uma abordagem assim, bem neutra, assim, bem humana mesmo, assim, tipo, tratando o ser humano como ser humano, né, que tem capacidade de se adaptar de diferentes formas, né? Mas algumas talvez sejam melhores que outras em alguns aspectos, né? Então, minhas 2 recomendações são essas. Ai, que legal. Gente, eu preciso voltar a ler. Eu não leio desde quando eu parei de andar de metrô, porque eu ia pra faculdade de metrô, aí eu tinha 40 minutos pra ler. Nossa, eu lia demais. Depois que eu parei de ir pra faculdade de metrô, eu nunca mais li, gente. Não tem tempo. Só fica lendo artigo científico, um atrás do outro, aí, tipo assim, a cabeça frita, né? Tem que separar 15 minutinhos por dia aí. 15 minutinhos por dia depois do almoço, aí pega, dá uma lida, lê umas 5 páginas, sem estresse, sem metas muito ambiciosas. É pra relaxar. Exatamente. Gente, então aqui estamos chegando ao fim. Muito obrigado pelo papo com vocês. Foi muito legal. Me esclareceu muitas coisas que eu não sabia. E eu queria falar para vocês seguirem o meu Instagram, que é @exploreporaí. Esse podcast ele vai estar disponível no meu canal do YouTube, que é Explora Por Aí, em formato de videocast, e também nas plataformas de áudio de podcast, que é o Spotify e a Apple Podcast. Vai estar lá para você escutar enquanto você faz seus experimentos, enquanto você vai para casa, entendeu?
Então, confere lá para vocês escutarem esse papo bem legal e muito mais outros que vão vir por aí. Gente, vocês querem deixar alguma das redes sociais de vocês, onde as pessoas podem chegar, recomendar o Caminho dos Veadeiros? O Caminho dos Veadeiros, né? Deixa o Caminho dos Veadeiros lá, que lá junta gente das mais diversas áreas, e a gente tá fazendo um trabalho assim de usar a mídia social para conscientização, para compartilhar conhecimento, dicas, código de ética em ambientes naturais, né, e compartilhar conhecimento também, divulgar o cerrado, divulgar o patrimônio aí natural, geológico, né. Então, a nossa ideia é essa, através do Caminho dos Veadeiros aí, poder sensibilizar todo mundo aí para essa questão aí do cerrado, do nosso patrimônio natural. Então, sigam lá, @Caminho dos Veadeiros no Instagram. Tem no Facebook também, tem YouTube também, só procurar lá. Isso aí. E também tem no Wikilog, né? Que tem todas as trilhas lá, certo? Isso, os trechos que já estão prontos para uso estão lá na plataforma do Wikilog, que é caminhodosveadeiros.oficial. Lá tem o traçado, você pode baixar o traçado, tem todas as informações do trecho. Então, as perguntas que você tem, qual a distância, onde é que dorme, quanto paga, tá lá. É só ler na descrição. Não venham dizer que não estava lá, porque tá lá. A gente faz uma trabalheira para escrever o texto lá, tá tudo lá. Ai, que perfeito, gente. Muito obrigado. E curta minhas fotinhas, que minhas fotinhas bonitas estão lá também. Então é isso, gente. Muito obrigado. E não se esqueça de inscrever e até o próximo episódio.